Olha aí, pessoal, a possibilidade de eleição da Kamala Harris está deixando o pessoal do mercado financeiro, da área econômica lá nos Estados Unidos, de cabelo em pé. E não é para menos. Os planos econômicos que ela divulgou são uma atrocidade, né? O pessoal do Antagonista aqui, o site onde eu estou olhando essa notícia, repercutiu a opinião de um artigo do site The Economist a respeito do plano econômico da Kamala Harris, dizendo que ele vai ser um grande fracasso que pode agravar o problema da inflação por lá e prejudicar também o crescimento econômico dos Estados Unidos. Convenhamos, Kamala Harris é a vice do Joe Biden, o atual presidente. A tendência é que os problemas econômicos que hoje existem permaneçam ou, pior, né, agravem-se até mais com uma possível aí eleição dela. Não é improvável, não, muito pelo contrário. Aí, né? Inclusive, ela afirmou que vai aumentar os impostos para empresas, para as corporações, caso ela vença as eleições, né? Desde quando tributar o produtor, aumentar a carga tributária do produtor, deixa um país mais rico, né? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, né, o site The Economist aqui fez um artigo, né, intitulado "O plano de Kamala Harris para o custo de vida terminará em fracasso". Foi publicado ontem, dia 20, estou gravando este vídeo aqui no dia 21 de agosto, né? E, de forma geral, o que o site aqui The Economist aponta, né, é o seguinte, que as intenções da Kamala Harris, né, sempre as intenções, aquelas das quais o inferno está cheio, né, bem, são compreensíveis, né, mas elas são majoritariamente equivocadas e, sem dúvidas, vão piorar a situação econômica dos Estados Unidos, né. Então, a Kamala Harris identificou 4 pontos, 4 focos principais aí do ponto de vista econômico, né? Moradia, alimentos, saúde e impostos, né? Impostos você resolve cortando-os. É muito simples aí, é o melhor programa de governo que pode ser feito. Pode esquecer todos os outros, corta impostos, pronto, tá feito. O melhor governo do ponto de vista econômico da história de qualquer país, né? Agora, todo o restante aqui, moradia, alimentos e saúde, tira o governo da jogada, deixa o mercado livre para agir, para se adequar às circunstâncias, e os problemas econômicos vão ser sanados, mitigados, resolvidos da medida em que é possível, né? Existe aquilo que é impossível de ser feito, o que é possível, o mercado dá conta de fazer muito melhor do que o Estado. Obviamente, uma pessoa como Kamala Harris, que é uma socialista sob todos os aspectos, né, uma pessoa de extrema esquerda lá nos Estados Unidos, não vai seguir por esse rumo, né? O rumo dela é o da intervenção. Então, o que ela pretende fazer aqui, né? Ela falou que nos próximos 4 anos, o governo dela vai construir 3 milhões de novas casas, né? De onde que vai sair a grana? Não sei, né? E vão oferecer subsídios para facilitar a compra da casa própria, né? Subsídios com que dinheiro? Você já viu o tamanho da dívida pública dos Estados Unidos? Ela está subindo $1 trilhão a cada, sei lá, 120 dias. É um negócio assim, absurdo, né? Agora imagina você colocar mais um peso fiscal, dando subsídios e gastando dinheiro para construir novas casas aqui, né? Então, aqui o artigo do The Economist questionou a viabilidade dessas propostas, né? Porque, primeiro, não tem detalhes de como isso vai funcionar, qual é o subsídio, de que forma isso vai ser feito aí e tudo mais, né? Além do que, existe uma hostilidade no discurso dela em relação aos investidores, né? Pessoal que compra casas para especular com o valor, para viver de aluguel, enfim, né? E ela tem um discurso muito ácido contra eles. De fato, só que, na verdade, né, os investidores hoje possuem menos de 1% das casas unifamiliares da América, né? Ou seja, da casa própria, como a gente conhece aqui no Brasil. Eles têm prédios de apartamentos e coisas assim, mas casas, né? Que é o que ela disse que vai fazer aqui 3 milhões de novas casas, né? Isso aí realmente isso não procede
E o que os investidores estão fazendo não é comprar, né, as casas que já existem para concentrar a posse desses imóveis. Eles estão construindo novas casas, aumentando a oferta. Simples assim, né? Os Estados Unidos têm muito a cultura da casa, né, de ter uma casa própria, até mesmo em cidades maiores isso é possível de ser visto e tudo mais, né? Nos subúrbios das cidades é muito comum. E é um padrão mesmo que o norte-americano tenha casa, né? É difícil ver um grande investidor tendo grande parte dessas propriedades de fato, e a realidade é essa mesmo. Não faz sentido aqui o que ela está fazendo e só prejudica, né? Ela vai atacar os investidores que estão construindo, aumentando a oferta, eles estão ajudando nessa história, mas socialista é assim mesmo, né? Os donos do capital e tudo mais aí. Questão dos alimentos, controle de preços, acredite ou não, é isso que ela está sugerindo, uma coisa completamente bizarra, né? Então, essa ideia aqui de proibir os chamados preços abusivos é uma bobagem sem tamanho, né? Primeiro aqui, o que é um preço abusivo em matéria de alimentos, né? Alimentos sofrem com questões sazonais, né? Tem alimentos que estão baratos numa época do ano, estão aí 5, 6 vezes mais caros depois. É normal que isso aconteça, especialmente alimentos in natura aí. Mas o que o governo vai fazer em relação a isso, né? Então, o que o pessoal do The Economist fala aqui é o seguinte, né? Que as medidas, na verdade, podem acabar tendo um efeito contrário, né? Aumentando os preços ao invés de reduzi-los. Por quê? Os preços mais altos para tudo, né, de carros a presunto, conforme eles dizem aqui, sempre servem como um sinal para que a oferta aumente, né? O produtor vai ofertar mais desse produto aí e, por outro lado, o consumidor vai consumir menos. Então a demanda cai, a oferta aumenta, os preços se equilibram. É sempre assim que acontece. Agora, se o governo proíbe a prática de preços abusivos, a demanda vai continuar, ou talvez até aumente, né? Porque o pessoal vai ver que aquele produto está com um preço mais atraente, agora deveria estar mais caro, está com o mesmo preço, isso é mais atrativo para a demanda. E por outro lado, o produtor não vai querer ofertar mais desse produto, que talvez esteja até dando prejuízo por conta de um preço controlado pelo governo. Então você vai ter escassez ou um mercado negro funcionando com os preços lá nas alturas para compensar o risco disso, que é o que sempre acontece. Aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Argentina, na Venezuela, em Cuba, sempre acontece, né? Olha os exemplos que eu utilizei para falar o que vai ser os Estados Unidos com um governo Kamala Harris, né? Brasil, Argentina, Venezuela e Cuba, né? A latino-americanização dos Estados Unidos, né? Na questão da saúde, a mesma coisa aqui, né? Limitar os custos de insulina, cancelar dívidas médicas aí e tudo mais, né? Só que o que vai acontecer aí? É o que se vê e o que não se vê do Frederic Bastiat, né? Você vai ter, por um lado, os problemas de fornecimento de itens que vão ter preços congelados, conforme vai acontecer com os alimentos, né? E, além disso, aqui você vai ter um aumento no prêmio, no preço, né, dos seguros, o chamado prêmio. Por quê? Porque, na verdade, se você perdoa as dívidas de saúde das pessoas, né? Os próximos contratos vão ter valores mais altos para compensar esse risco. Aí, além de você dar um baita de um incentivo, no estilo do FIES aqui no Brasil, para o endividado, né, para o caloteiro, para o inadimplente, para que ele não pague a dívida no futuro, porque no momento em que a Kamala Harris perdoar essas dívidas aí, do plano de saúde, dos serviços médicos, o que o indivíduo que paga vai pensar? Né? Que ele é otário, que ele é trouxa, de pagar um negócio que foi perdoado pelo governo, assim como aconteceu com o FIES aqui no Brasil. O governo Lula fez aí o perdão de dívidas, né, para os alunos inadimplentes do FIES, e os que estão pagando que se lasquem, né, pagaram porque são trouxas, podiam ter atrasado e deixar o governo bancar isso aí. Então você vai ter, obviamente, como sempre acontece nesses casos de intervenção, o exato efeito oposto, né? Já na questão fiscal, né? Kamala Harris aqui sugeriu aumentar o crédito fiscal para famílias de baixa e média renda, né? Ou seja, reduzir cobrança de impostos para essas famílias, dar uma isenção maior para elas no imposto de renda especialmente. Só que aí o problema é a dívida pública. Cortar impostos é sempre bom, tem que cortar mesmo, cortar tudo.
Agora, né, do ponto de vista fiscal, o corte de impostos tem que vir acompanhado ou ele tem que ser antecipado, melhor, né? O caso da Argentina nos mostra isso, por corte de despesas do Estado. Foi o que o Javier Milei fez. Ele reduziu o tamanho da máquina pública, conseguiu superávites, uma gordurinha no orçamento, para consumir essa gordurinha cortando impostos, sem comprometer a saúde fiscal do país. Então, ele simplesmente cortou os gastos, reduziu a máquina pública, abriu espaço para um corte de impostos que está acontecendo, por sinal. É assim que se faz medida de austeridade aliada à medida de liberdade econômica, de redução da máquina estatal. O que Kamala Harris vai fazer? Conforme a gente viu, vai aumentar os gastos estatais e cortar impostos. E a dívida? A dívida que está em 30 trilhões, aí sei lá quanto que tá, de dólares, vai para a estratosfera, né? Vai sair da órbita da Terra nesse ritmo aí, né? Só que a verdade é que para a questão das empresas, para as corporações, Kamala Harris vai subir impostos. Então, olha só que maravilha, né? Ela vai aqui compensar isso, cobrando mais dinheiro das empresas, né? O imposto corporativo aqui e tudo mais, o que obviamente vai estrangular o setor produtivo dos Estados Unidos, que hoje já pena com uma taxa de juros elevada, né? Imagina a bagunça que isso vai fazer na economia do país e vai ser um fracasso completo se não for uma catástrofe, né? Concordo aqui com The Economist, com o detalhe de que eu sou um pouco mais pessimista do que eles ainda. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.